Olá, estamos no JBR News, desta segunda-feira, dia 28 de setembro, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas e também jornalistas Estevão Damásio e Rodolfo Lago, vamos levar até você o fato do dia na capital federal. Lembrando que este conteúdo é um conteúdo do grupo Imagem e Credibilidade em parceria com o Jornal de Brasília, o nosso Podcast, que diariamente leva para você a principal informação da capital federal. E hoje o assunto é reforma tributária. Afinal de contas, ele já vem aí caminhando, já teve a parte 1, agora tem a parte 2, com algumas novidades, com algumas surpresas, e é disso que vai analisar Estevão Damásio. Está contigo, Estevão? Olá, Jardim, Rodolfo, nossos seguidores. É mais um grande desafio para o governo Jair Bolsonaro. O presidente, se reúne com ministros que cuidam da articulação política, com seus líderes no Congresso, na Câmara e no Senado, para enviar ainda hoje aos parlamentares as propostas da segunda fase da reforma tributária e do Renda Cidadã. Renda Cidadã, após idas e vindas, ao que tudo indica, o governo Bolsonaro vai tentar colocar em prática um programa social com a sua cara. No que diz respeito à reforma tributária, Jardim, Rodolfo e amigos que nos acompanham, o governo tenta aí, a criação de um novo imposto que deve incidir sobre as transações digitais, com uma contrapartida à desoneração da folha de pagamentos. É um pedido, um pleito que todo empresário do Brasil vem fazendo, até para se planejar no que diz respeito ao orçamento 2021, para a manutenção de empregos. Essa desoneração da folha é importantíssima. O governo colocou na mesa, tudo bem, a gente apoia a desoneração, mas a gente vai ter que criar um novo imposto sobre transações digitais. Mas a pressão é muito grande, viu, Jardim, viu, Rodolfo? Então, o que o governo está fazendo? O governo sinaliza com o aumento do limite de isenção do imposto de renda, para dar uma suavizada. A gente cria um imposto, mas dá uma suavizada aí para quem ganha até R$3.000. Hoje é bom lembrar, está isento do imposto de renda quem ganha até R$1.900. O governo sinaliza para subir esse teto aí para R$3.000. No que diz respeito ao Renda Cidadã, aí o buraco é bem mais embaixo, De onde sairão os recursos? Eu acho que o governo aprendeu a lição com algumas derrotas, com a falta de planejamento, e agora está no rumo certo. Eu acho que a chamada profissionalização da política vem dando um ar da graça. Ontem foi um domingo muito agitado, onde o líder Ricardo Barros se reuniu com outras lideranças do governo, com o ministro Luiz Eduardo Ramos, e dali surgem alternativas. Uma das alternativas pode passar pelos recursos do precatórios, aquelas dívidas judiciais que já foram definidas pela Justiça, o governo tem que pagar. Talvez o governo possa usar essa grana, no primeiro momento, pelo menos, para dar fôlego a esse Renda Cidadã, que pode ficar entre R$200 e R$300. Não deve chegar a R$300. Então, o governo faz o certo. Se reúne, discute e tenta criar um ambiente favorável no Congresso Nacional. Tudo bem que, até o momento, essas discussões estão no âmbito interno. Então, agora o desafio, depois dessa reunião com a aval do presidente Jair Bolsonaro, é convocar os líderes dos partidos e fazer o correto na política. Conversar, discutir e angariar o apoio, porque são propostas difíceis, polêmicas, e sem uma base de sustentação sólida, o governo dificilmente vai aprová-las. Mas eu acho que agora, pelo menos, o governo está disposto a negociar, se sentar à mesa e fazer o que é correto na política. Jardim. Estevão, você chegou com uma análise completa, que é excepcional para quem nos segue, porque conseguiu ter um quadro, um cenário realmente do que está previsto para acontecer. Mas também na sua análise me chama a atenção, e é aí que eu vou para Rodolfo Lago,
com dois importantes personagens de toda essa história, Rodolfo, que são o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Duas figuras fundamentais para essa reforma acontecer, para esse imposto ser aprovado, para as exonerações serem mantidas, enfim. Aquele velho jogo da política, Rodolfo Lago, que tem que ser muito combinado antes. E aí eu vou para você, Rodolfo, que conhece bem desse jogo. Rodrigo Maia e Paulo Guedes estão afinados para essa reforma caminhar como Estevão Damasio muito bem nos colocou? Vamos ver, né? O senador Eduardo Gomes, né, o líder do governo no Congresso, né, disse antes da reunião agora do presidente aí com os líderes e ministros e tal, que o modo é o modo Tim Maia, né? Vale tudo, só não vale desonerar, onerar mais as pessoas nem estourar o teto de gastos, né? Então, enfim, se tiver tudo combinado, né, que vale tudo, só não vale essas duas coisas, pode ser que aí o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes se afinem, né? O que eu acho que tem de interessante nessa história toda, Alexandre, Estevão, nossos seguidores, nossos amigos aí que nos acompanham, é que aquela ideia vai ficando cada vez mais para trás, vai ficando cada vez mais fora do horizonte, aquela ideia inicial de que nós teríamos aí um governo liberal, um governo onde os recursos sairiam da iniciativa privada, onde o papel do Estado era um papel pequeno, só no sentido de tornar o ambiente seguro para os investimentos privados. Isso daí é uma ideia realmente que a Covid-19 sepultou, né? Hoje a gente tem aí um governo que, ao contrário, ele trabalha para ser indutor da economia, né? No momento de crise que o mundo está passando, indutor da economia, com programa social, com, né, de renda básica, né, que ia se chamar Renda Brasil, agora vai se chamar Renda Cidadã, mas que tem a mesma ideia do Bolsa Família, ou seja, saímos de um governo de esquerda, passamos para um governo de direita, mas a lógica continua sendo, nesse sentido, aí a mesma, né? E aí nós vamos ter obras de infraestrutura, investimento, então aquele velho jogo que o Congresso gosta de jogar, porque é o jogo das emendas parlamentares, né? É o jogo enfim, esse jogo. E aí, nesse sentido, esse jogo, Alexandre, como você perguntou, esse jogo pode ter sintonia, né? Porque esse jogo, enfim, é o jogo que o Rodrigo Maia e todo parlamentar está acostumado e gosta de jogar, né? Então é isso. Eu acho que realmente a gente hoje avança aí para o início de um novo patamar. Aquela velha ideia, a ideia original para a economia que havia no início do governo Bolsonaro, essa ideia a Covid-19 definitivamente sepultou. Sepultou não somente isso, mas todo um discurso que levou o presidente Jair Bolsonaro ao governo. Você lembrou muito bem, Rodolfo, e de fato parece um outro governo, né, que vem com as práticas que tanto combateu, mas que a gente sempre fala, é a velha forma de fazer a política. E eu estava recuperando aqui, Rodolfo, porque eu me lembro bem, a gente já tem muito tempo que já trabalha nessa cobertura, e eu lembro que quem começou a falar dessa questão de renda básica, renda cidadania, renda cidadão, lá atrás era um senador petista, que nós conhecemos bem na cobertura de Brasília, chamado Eduardo Suplicy. Como o mundo dá voltas. Em 2020, o Renda Cidadã, que Suplicy tantas vezes nominou como uma solução para o Brasil, está sendo talvez implementado em breve por um governo de direita, como se diz. Enfim, a política nos traz essas novidades. Mas chegamos agora na parte final do nosso podcast, do JBR News, e vamos então para a aposta de hoje. Contigo, Estevão Damasio, a aposta de hoje, segunda-feira, início de semana. Eu acho que não dá para fugir, né, das reações
que virão do Congresso quando essas propostas da segunda fase da reforma do sistema tributário e desse novo programa social do governo Bolsonaro chegarem efetivamente à Câmara e ao Senado. Né? Com essas duas diretrizes que o governo, de fato, não pode abrir mão, foram muito bem destacados, lembrados pelo Rodolfo. Né? Não estourar o teto de gastos, isso é ponto pacífico, e não onerar o cidadão. Claro que esse novo imposto vai acabar onerando todos nós. Hoje, todos fazemos transações digitais. O governo tenta dar uma aliviada, aumentando esse teto aí de isenção do imposto de renda. Mas eu vou apostar nessas reações e no início de uma relação mais profissional na política, no sentido de planejar o envio das propostas e estar aberto a articular muito politicamente com os partidos que, teoricamente, compõem a base de sustentação do governo, mas também saber dialogar, abrir um canal com os partidos de oposição. Isso é muito importante. Perfeito, Estevão Damasio. Agora, então, para a aposta de hoje de Rodolfo Lago. Está contigo, Rodolfo. Acho que não tem mesmo muita saída, né? Eu acho que a semana, pelo menos esse início de semana, vai ficar marcado pelo detalhamento dessa proposta do governo. Amanhã na quarta-feira nós temos, né, a votação dos vetos, né, onde provavelmente o Congresso derrubará o veto do presidente com relação à desoneração da folha de pagamentos, mas, em compensação, vai iniciar aí o trabalho de criação desse novo imposto, né? Esse programa social chamado Renda Cidadã. Enfim, é o início disso aí, né? Talvez a gente pode até dizer, o início desse segundo tempo do governo Bolsonaro, me parece. Uma boa marcação que você colocou. De fato, parece que está iniciando aí um segundo momento, né, do governo com tudo isso. E eu vou para a aposta que eu já tenho feito há alguns dias, inclusive fiz na sexta-feira, quando encerramos o JBR News da semana passada, que é a questão ambiental. Nesse final de semana, os assuntos relativos à devastação no Brasil, às queimadas e, principalmente, a constatação das queimadas criminosas feitas por fazendeiros e proprietários de terra ficou muito evidente. Isso repercutiu muito fortemente também no exterior e volta a semana com uma carga imensa em cima do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele é o alvo da vez, volta a estar na berlinda e essa é a minha aposta de hoje, iniciando a semana, questão ambiental e a permanência ou não do ministro Ricardo Salles. Chegamos ao final do JBR News, um podcast do Grupo Imagem e Credibilidade, em parceria com o Jornal de Brasília, convidando a vocês para que estejam conosco aqui amanhã, para ouvir e também saber a análise dos jornalistas Estevão Damasio e Rodolfo Lago do que acontece em Brasília. Até amanhã. Tchau, pessoal.